0, macio. Bem gostoso, bem macio. Números, capítulo 27. Números 27, a partir do versículo 15. Diz assim: Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha o homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da tua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Que Deus nos abençoe. O título, para que você possa refletir junto comigo, eu dei aqui a seguinte frase: o escolhido de Deus. Todos os crentes, cristãos, roqueiros, são escolhidos por Deus. Às vezes a gente ouve esse jargão, né? Ele é um escolhido de Deus. E algumas pessoas acham que só o pastor é escolhido de Deus, só quem está louvando é escolhido de Deus. Não. Se você é um crente, quando eu digo crente, aquele que aceitou um dia Jesus como seu Salvador, você é o escolhido de Deus. Mas o escolhido de Deus, e a Bíblia nos lembra muito bem, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que será? Você já refletiu sobre isso? Ou você acha que todo mundo que está na igreja é um escolhido de Deus? Ou você acha que todo mundo que frequenta a igreja, que é membro de igreja, vai para o céu? Não se deixe enganar. Se você é uma pessoa que já frequenta a igreja, se você acha legal, reflita um pouco se você é um escolhido de Deus, porque senão você vai para o inferno. Não adianta você frequentar a igreja. Você que nos assiste aí, talvez você pense também, existe uma certa religião onde as pessoas frequentam a igreja todos os domingos. Eu lembro que eu servi com um chefe, e ele era muito temente a essa religião. Eu lembro que ele chegava na segunda-feira de manhã e sempre falava: onde eu estive, se estava lá o termo cruzado, não era cruz. E foi muito legal, foi muito bom, mas daqui a pouco ele estava falando das peripécias dele, com mulheres, com as bebidas, da vida dele. Mas ele não faltava a uma atividade da igreja dele. Ele, inclusive, participava de atividades da igreja, ações sociais, ajudava a igreja. Ele
mas a sua vida, né, e não é nem questão de julgar. Jesus ele sempre disse, né, e nos alerta: pelos frutos se conhece a árvore. Todos viam, todos ouviam como era a vida dele. Por isso nós temos que ter cuidado para não sermos enganados pelo inimigo. Uma das estratégias do inimigo é o engano, e um dos nomes dele é esse, enganador. E ele tem enganado muita gente. Será por que Jesus diz que naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que será? Quantas pessoas conhecem isso, ouvem isso, mas não atentam para isso, ou não dão valor a isso, ou acreditam e são enganados pelo inimigo, que o fato de pertencerem a uma igreja vai levar para o céu. É a certeza da salvação. Eu vi um relato uma certa vez de um pastor, que ele contando o testemunho dele. Um dia ele se converteu, um pastor, um dia ele se converteu, chamou alguém para pregar, estava sentado, e Deus falou no seu coração. E quando o pastor, o convidado, fez o apelo, ele foi o primeiro a ir lá na frente. E ele declarou: eu quero Jesus como meu Salvador. E ele se declarou, porque o homem, quando é salvo, ele não tem vergonha de si, de falar do seu erro, de pedir perdão, de se humilhar. Ele não tem vergonha. Vergonha é aquele que está escondido atrás de uma capa. Ele não quer ser descoberto, então ele evita e jamais vai falar de uma falha sua. Agora o homem, e lembramos de alguns aqui, um grande exemplo que eu sempre cito é Davi. O homem, quando é escolhido de Deus, ele não tem problema nenhum em dizer: Senhor, pequei, Senhor. Ontem eu estava lá na reunião da associação, e aí no final cada igreja relata lá o que vai ocorrer na igreja, algum aviso e tal. E aí quando fizeram a chamada da nossa igreja, eu falei: olha só, eles tinham anunciado, né, dia 23 de novembro, a festa de confraternização da associação. E aí eu fiquei lá na minha. Quando chegou a minha vez, eu falei: irmãos, eu queria só justificar aqui que a minha igreja não vai poder estar presente, porque nós temos a nossa festa também no mesmo dia, e nós já fizemos isso desde o meio do ano. E o pastor, o presidente, ouviu, e quando eu entreguei a palavra, ele falou: mas é importante lembrar que o nosso calendário foi divulgado no início do ano. Nós sempre falamos para não haver conflitos. E eu me levantei: irmãos, eu queria pedir perdão, porque o erro foi meu, eu não atendei para a data. Os irmãos brincaram: tá bom, vai, não pegue demais. Mas nós não temos que ter vergonha de assumir erros, de pedir perdão por falhas. Foi uma falha minha. Eu lembro que o Daniel me ligou um dia: pastor, eu estou aqui com a pessoa e a data que tem é dia 23, pode ser? Eu disse: já pode. Não consultei, não me preocupei com isso. Mas aquela coisa, né? Aquela lei de novo. Quando existe uma possibilidade de dar erro, vai dar. Eu não atendei. Mas enfim, é um problema pequeno, que é fácil de se contornar, até de assumir um erro. Mas quantas vezes nós erramos, pecamos e achamos que estamos escondendo? Nós podemos esconder da igreja, do pastor, do irmão, da esposa, podemos esconder, mas de Deus jamais escondemos de Deus. E uma das características do homem que é escolhido por Deus é essa, como nós vamos ver aqui. Você deve estar pensando: será que eu sou
mostra a preocupação de Moisés. Vejam o pensamento de Moisés. No versículo 17, que saia diante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés já estava sabendo que iria morrer, estava no final da vida, e a preocupação dele era com o encargo que ele tinha recebido de Deus. E a preocupação de Moisés era com o povo, não era com ele. Senhor, para que eles não fiquem como ovelhas que não têm pastor. Jesus vai falar isso depois. O que é uma ovelha que não tem pastor? A ovelha, o animal, tem uma característica. Ela é míope. Você sabia? A ovelha é míope. Ela enxerga um palmo só à frente dela. É uma das características da ovelha. E por isso a ovelha precisa urgentemente de um pastor. Ela não pode andar sem pastor, senão ela cai no precipício, ela se perde, ela cai no buraco, né? Uma outra característica da ovelha é a sua inocência. Ela é um animal inocente, é um animal que não tem uma defesa própria. Você observa, por exemplo, o cavalo tem a sua defesa, ele dá um foice se alguém se aproximar. O porco-espinho tem a sua defesa, a cobra, os animais normalmente têm a sua defesa. A ovelha ela não tem defesa. Por que será? Por que será que Deus fez assim e nos compara a ovelhas? Por quê? A ovelha ela depende exclusivamente do pastor. Por que Jesus nos compara a ovelha? Porque nós não podemos viver assim, com a nossa defesa, com o nosso esforço, sabe com quem está falando, eu posso. Não, a ovelha ela tem que ter esse sentimento, eu dependo do meu pastor. Eu não estou falando do pastor aqui, não, do pastor. E Moisés, ele coloca esse pedido a Deus. E Deus responde a Moisés e ele dá um grande segredo para o homem escolhido por Deus. Deus responde dizendo: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. O grande segredo do homem que é escolhido por Deus é ter o Espírito. Deus podia escolher Caleb, que era da geração ali de Josué, mas era um pouco mais velho, mais experiente, talvez com mais até qualidade, e foi um dos espias, né, junto com Josué, que foram e trouxeram aquele veredito, né, que Deus esperava. Por que Deus escolheu Josué e não Caleb? Por que Deus escolheu Josué e não entre os milhares que estavam ali? Com certeza existiam ali muitos jovens, muitos guerreiros. Por que ele escolheu Josué? Ele é bem claro: chame Josué, homem em quem há o Espírito. Zacarias vai dizer, anos e anos e anos depois, lá no capítulo 4, versículo 6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando Zacarias está profetizando, o povo estava saindo da escravidão, que estava para reconstruir o templo, a cidade, o povo, e estavam sofrendo ameaças, divergências, pessoas brigando, pessoas não aceitando. Eles estavam vivendo o que toda igreja vive. E eles tinham um grande problema. O primeiro templo, quando Salomão construiu, Deus deu a eles
a ele tudo, está tudo à sua disposição. E vinha as ofertas de todos os lugares, madeira, ouro, prata, eles tinham tudo. Ele tinha um exército de construção, um batalhão de engenharia, tinha tudo. Já nessa ocasião, eles não tinham nada, mas Deus manda o profeta Zacarias avisar eles, não por força, e essa palavra no original ela significa capacidade humana, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o templo foi construído, e o povo voltou à sua terra. Algumas características do servo escolhido por Deus. Ser crente ou cristão, como queiram, alguns até não gostam muito desse termo, né? A crente, já ouvi até a crente, até o diabo mas é um termo usado, crente, pelo menos para a gente. Inclusive o pessoal aí fora começa a dizer como crente, que não é pecado nenhum erro. Crente, nós entendemos, né? É aquele que crê em Jesus, é cristão. Tanto é que nós temos nos nossos salmos, alguns dizem, não pode usar esse termo. E eu sempre falo, então temos que mudar os nossos salmos e hinos. Eu até anotei aqui alguns salmos e hinos que falam lá, crente, oração do crente, vigor do crente, a canção do crente, o salmo 2, 14, 24, 25, 32, 39, 4, 2, 3, 440, 4, 4, 3, e por aí vai. Tem curtido com isso. Então, não tem nenhum problema. Mas nós entendemos, crente e cristão é a mesma coisa, entre aspas. Porque existem algumas características que diferem o verdadeiro crente cristão. E esse texto, quando Deus fala com Josué, é interessante que Deus responde a Moisés, e Deus não fala nada sobre as características de Josué, que era um guerreiro. Josué estava ali já há algum tempo com Moisés, estava aprendendo, com certeza já tinha alguma experiência, como todos os outros que estavam ali ao redor. Ele tinha suas características, mas Deus não se refere a Josué com nenhuma característica humana dele, embora ele fosse um general de 4 estrelas, um general poderoso, experiente também, um homem que era obediente, que era humilde, que aprendia com Moisés, que estava ali ao lado de Moisés, mas Deus não se refere a ele com nenhuma característica. E às vezes nós estamos preocupados em fazer alguma coisa ou não fazer para Deus pelas nossas características humanas. Mas eu não sou igual ao irmão fulano, para substituir ele. Mas eu não sei cantar igual, mas eu não sei pregar, mas eu não sei fazer. Nós nos confrontamos com pessoas pelas características humanas. Mas Deus, quando responde a Moisés, ele não cita nenhuma característica humana de Josué, embora ele tivesse muitas, que dariam a Moisés até mais segurança, mais tranquilidade. Mas ele só se refere dessa forma a Josué: chame Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Quando Josué é chamado por Moisés, é apresentado ao sacerdote, é apresentado ao povo, e Deus manda que isso fosse feito, pusesse as mãos do profeta sobre ele e o consagrasse diante do povo e desse as ordens diante do povo. Deus estava mostrando a eles o seguinte: eu escolhi, obedeçam a ele. Era o que Deus estava falando. Josué não pediu nada, mas Deus estava escolhendo para uma função, uma
importantíssima. Às vezes, nós nos preocupamos com o cargo. Quando é um cargo que você gosta, que você se sente à vontade, que você aparece, às vezes há até briga. Eu já estive em igreja que existia até briga por algumas funções, mas em outras não. Algumas funções que não fica aqui à frente, não pega o microfone, só faz as coisas que ninguém vê, poucas pessoas querem. Mas nos esquecemos que quem escolhe é Deus. É Deus quem escolhe. E Deus escolhe para todas as funções, desde da mais simples, uma limpeza, a um oficial da igreja. Deus é quem escolhe. E o chamado de Deus, a escolha de Deus é um privilégio. Se você faz pouco caso do chamado que Deus tem dado a você, você está com problemas com Deus. Porque uma das características do escolhido por Deus, e Deus vai relatar isso lá em Josué capítulo 1, quando Josué se entrega de verdade, assume sem nenhum problema, embora com certeza tinha medo, tinha preocupação. Tanto é que quando ele abre os braços, está aqui, eis aqui, Senhor. Aí que Deus fala com ele, porque até então Deus não tinha falado com ele. Deus falou apenas com Moisés: escolhe Josué, homem em quem há o Espírito. Deus conhecia Josué, sem nem ter falado com ele, pelo menos conversado, falado, Deus conhece. Mas quando Josué realmente assume, aí Deus o chama. Por que será? Por que às vezes, quando nós estamos diante de alguma função a ser assumida, algum encargo, algum trabalho, alguma coisa a ser feita na obra de Deus, por que nós temos medo? É natural, todo mundo tem medo. Será que eu vou dar conta? Será que vão rir de mim? Será que eu vou ser igual ao que saiu? É natural. Mas às vezes nós nos sentimos incapazes. É natural. Porque tudo que é novo causa isso em nós. Insegurança, medo, é natural. Mas quando se trata de Deus, quando você é um escolhido de Deus, você tem que ter algumas características. Uma delas é a confiança. Imagine você, Deus estava chamando Josué para assumir um exército de milhares, não uma igreja de 100 pessoas, de 200, de 1000 pessoas, não, milhares de pessoas, com a função de levá-los à terra prometida. Vejam a responsabilidade. Às vezes uma coisa mais simples nós não assumimos por medo. E o medo às vezes não é nem de não cumprir, é medo de fracassar e você passar vergonha, porque nós nos preocupamos mais com a gente do que com Deus, quando nós negamos o chamado de Deus. Muitas vezes você está preocupado em a sua figura não ser manchada, e aí você fica no anonimato, que é mais fácil, dando pitaco, criticando, falando mal, postando na internet. É muito fácil fazer isso, mas assumir, eu posso me queimar. Eu conheci uma pessoa que ela fazia isso. Quando tinha que tomar uma decisão, ela sempre chamava: cara, dá para você falar com o irmão fulano? Senão eu vou me queimar. Dava vergonha de uma pessoa que se dizia líder e agia assim. Porque essa é a preocupação de quem está pensando na sua glória, não na glória de Deus. E Josué, ele demonstra isso. Quando Josué assume o seu papel, aí sim, aí Deus se refere a ele, Deus se dirige a ele, e aí conversa tete a tete. Às vezes, para você ter segurança no que fazer, Deus está te dando apenas a sua coragem, você assumir.
eu tenho certeza, Deus está me chamando. Eu sinto isso no coração. Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus te capacita. Aí Deus fala com você. O problema é que nós ficamos esperando, né? Nós estamos hoje na escola dominical de manhã e sobre isso, né? O texto de Jesus, quando volta e encontra seus discípulos, o texto diz que Jesus, decepcionado, chama a atenção deles, seus incrédulos, seus covardes, porque o ser humano é assim. Nós assumimos muito quando você tem, não, se alguém me apoiar, se eu tiver gente do meu lado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você encontre com Ele. Não é com um amigo, com um vizinho, com um pai, com a mãe, é com Ele. Se Deus está te chamando, uma das características é essa. E Deus vai falar lá com Josué, no capítulo 1, versículo 7 e 8, quando Deus chama e Josué com uma conversa, vem cá, agora que você assumiu o batalhão, é como aquele general, né, que vai lá na passagem de comando e passa a função, né, de um coronel para o outro, e quando termina, ele chama lá o que assumiu, vem cá, vamos conversar agora, senta aqui no meu gabinete, olha, eu quero que você haja assim, 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 você vai fazer isso, isso, passa as ordens para o comandante do batalhão, porque ele é um comandante de uma brigada que é maior, e ele tem as suas prioridades, e aquele comandante vai fazer exatamente o que o seu chefe superior está determinando. Assim Deus fez com Josué. Deus chama Josué e fala: Josué, vou te dar um segredo para você ser bem sucedido, para você ser feliz, para você cumprir a missão que eu te dei. E aí ele dá um grande segredo que nós não podemos esquecer nunca. Infelizmente, poucos seguem. E por isso tem uma vida que desagrada a Deus. Deus fala com Josué: Josué, grave isso. Capítulo 1, versículo 7 e 8. Não se aparte da tua boca do livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então serás bem sucedido por onde quer que andares. O segredo que Deus dá a Josué: ser praticante da palavra. Conhecer e praticar. Não se aparte da tua boca do livro desta lei. Ou seja, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Mas não é só conhecer, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. O segredo de Josué. E Josué foi um vencedor. Josué levou o povo à terra prometida, porque ele era praticante da palavra. Não adianta você dizer: eu já li a Bíblia 50 vezes. Ótimo, muito bom. Leia mais. Quanto mais a gente lê, melhor. Mais oportunidade a gente tem de gravar. Agora, você pratica. Como é que é a sua vida? Eis a questão. Eis o segredo. E aí Deus fala para Josué. Josué, ele cita as características marcantes de Josué. No capítulo 1, versículos 7 e 8. Então somente seja forte e muito corajoso. Primeiras características de um homem escolhido por Deus: forte e corajoso. Mas forte não é força física, é a força espiritual. A Bíblia diz que nós vivemos uma batalha, um combate. O inimigo está sempre tentando nos derrubar, e nós temos que estar atentos a isso, temos que
ser fortes. Como vamos ser fortes? Se nós não nos alimentamos bem. Nós só podemos ser fortes com alimento. Para isso serve a palavra de Deus. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Esse é o alimento. Para isso serve a palavra, para nos fortalecer. E aí nós vamos praticar. Seja forte e muito corajoso. Uma outra característica daquele que é escolhido por Deus. Quando Deus chama o seu povo, e aquele episódio que é marcante de Gideão, quando Deus manda Gideão escolher ali seus guerreiros que estavam indo para a batalha, a primeira coisa que Deus fala para Gideão: Gideão, avisa quem for covarde para voltar. A metade ficou, porque é uma característica de poucos também. Ser corajoso não é você ser bravo fisicamente, falar alto fisicamente, gritar, brigar. Isso não é ser corajoso. Ser corajoso é você tomar a atitude certa, sem medo. Atitude certa, não é atitude covarde. Covarde é aquele que age por trás, fala por trás, mente, inventa, é bravo por trás, é o covarde. Mas o corajoso é aquele que fala a verdade, mas não a sua verdade, a verdade da Bíblia, aquilo que Deus quer. Quantas pessoas eu já vi, várias igrejas, pessoas que são super crentes, mas quando tem que tomar uma decisão, às vezes numa assembleia, às vezes pessoalmente, e tem que confrontar alguém, esse alguém é amigo, esse alguém às vezes é alguém que dá carona, esse é alguém que às vezes dá alguma coisa, que oferece alguma coisa, que ajuda, se acovarda. Não, mas essa pessoa me ajuda, essa pessoa é legal comigo, essa pessoa é brava. Aí que está o covarde. Quando ela tem que tomar uma posição, seja numa assembleia para votar, seja pessoalmente para falar, quando Deus fala, faz. Eu lembro que eu era novo, eu não era pastor ainda, novo crente, e o pastor me chamou uma vez, falou: poxa, eu queria que você me acompanhasse amanhã, segunda-feira, que eu tenho que visitar um casal. O marido traiu a esposa, e eu marquei com eles, eu tenho que ir lá conversar. Olha, eu tremi na base. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que o pastor vai falar? Esse cara é corajoso. Eu fiquei pensando: como é que ele vai fazer isso? E eu fui com medo. O pastor foi, chegou lá, sentou, começou a conversar, orou, foi falando, e falou: olha, seu esposo está aqui. Seu esposo te traiu. Ele falou comigo, pediu para falar com você. Imagine, cena, né? Um caos. Mas a coisa foi tão assim controlada por Deus, né? A mulher chorou, é lógico, normal, mas foi tão controlada por Deus, e aquele pastor foi tão corajoso que naquela ocasião eu não teria coragem, né? Foi para mim um ensinamento. Eu nunca tinha visto aquilo, passado por aquilo. Como é que ele vai falar, como é que vai ser? Eu fiquei observando, já temeroso, né? Mas a coisa fluiu, né? E anos depois eu fui vendo, já passei por atividades, situações dessas também, e eu percebi que não é por força nem por violência, não é pelo nosso falar, não é pela nossa capacidade, é Deus. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, nós temos que fazer com coragem. Eu não posso ter medo. Será que ele vai pensar de mim? Será que ele vai falar de mim? Será que ele me ajuda? Isso é covardia. E covarde, a Bíblia alerta, inclusive, que não entrarão no reino dos céus os covardes. O escolhido de Deus é corajoso. Se ele tiver que falar alguma coisa, meu irmão,
quero falar com você. Vai falar. Ele não vai falar por trás. Ele não vai usar artifícios para falar. Não. Isso é atitude de covarde. E covarde não é escolhido de Deus. Uma outra característica, ainda aí no versículo 7 do capítulo 1 de Josué, para que tenhas o cuidado de ser forte e corajoso, para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Mais duas características daquele que é escolhido por Deus: humildade e obediência. Deus mandou Moisés falar para Josué. Ele poderia falar diretamente, sem que Moisés falar: Moisés, você quer alguém? Legal, está pedindo alguém, está preocupado? Tá bom. Deixa que eu vou escolher e eu vou falar. Ele podia já falar com Josué: Josué, eu estou te escolhendo, você vai fazer isso, isso. Não. Ele mandou Moisés falar com Josué primeiro. Por quê? Porque ele queria ver essa característica. Ele queria, embora ele saiba, mas ele queria a confirmação da pessoa. Você tem que saber isso. Às vezes nós passamos provas, lutas, dificuldades, onde Deus está nos dando a oportunidade da gente se conhecer. Será que eu estou? Como é que eu estou? É muito fácil você obedecer, você ser humilde, quando tudo ao seu redor está a seu favor. A cor que eu gosto, a música que eu gosto, o pastor do jeito que eu gosto, a bateria como eu gosto. Todo mundo é obediente, todo mundo é humilde. Mas quando está algo fora do controle, quando você não concorda, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja. Essa semana eu estava falando com um colega, cheguei lá e ele falou: poxa, eu estou muito chateado com o nosso chefe, porque ele olha o movimento aqui que ele fez e tal. Eu falei isso para ele: rapaz, fica estressado, cara, tu vai morrer. E ele fica muito estressado, já com 60 anos, cara, ele é o chefe. Mas isso não pode, assim não pode assim. Cara, ele é o chefe. Ele não mandou, deu a ordem, está escrito: vamos fazer assim, cara. Qual o problema? Ele ficou meio. Mas nós somos assim. Quando você acha que você tem a melhor solução, o seu jeito é o melhor, acabou a obediência, acabou a humildade. Mas Deus manda Moisés dar as ordens. E Josué, ele é um exemplo disso, de humildade e de obediência. Ele fez exatamente o que Moisés falou para ele, depois que Deus vai falar com ele. Uma outra característica, ainda no versículo 7: então somente seja forte e muito corajoso, para que tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Quando Deus fala isso com Moisés, com Josué, ele está querendo resumir, falando o seguinte: Josué, você precisa ser exemplo. As pessoas precisam olhar em você e fazer igual. Porque o rebelde, ele às vezes acha que está abafando: ah, comigo eu não levo desaforo para casa, eu sou assim, eu falo. Mas você está sendo exemplo. Aqueles que porventura estejam te seguindo vão fazer a mesma coisa com você. É só esperar o tempo. E por isso que Deus dá essa orientação a Josué: seja exemplo. Você precisa fazer. As pessoas precisam ver você fazendo, e aí elas vão atrás de você. Versículo 8. Mais uma característica: não cesse de falar, como nós já falamos aqui, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. O que Deus está querendo dizer também para Josué? Conheça a vontade de Deus, medite nele de
para que tenhas o cuidado de fazer. Além de praticar, ele tinha que conhecer a vontade de Deus. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muita gente anda como ovelha que não tem pastor por conta disso. Não conhece a vontade de Deus. Conhece até a Bíblia, livro, Bíblia, o livro mais vendido do mundo, mas não conhece a palavra, a vontade de Deus, que são diferentes. Tem gente que acha que leu a Bíblia 20 vezes e conhece a vontade de Deus. Não. A palavra de Deus é uma coisa, a vontade é outra. A vontade de Deus se revela na Bíblia de diversas formas, mas nós temos que querer conhecer a vontade de Deus. Eu citei aqui hoje pela manhã e já citei várias vezes uma experiência que eu tive, né, de uma obra de igreja, e eu contrariado, mas eu falei com Deus: se é da tua vontade, tira isso do meu coração. E N coisas que eu já fiz assim: Senhor, eu não concordo, eu estou chateado, eu estou magoado, mas se for da tua vontade, tira do meu coração. Só foi eu pedir, e aí eu descobri esse segredo. Deus espera isso. Deus se revela àquele que quer. Não adianta você falar: mas Deus não falar comigo. Você já falou com Deus? Deus, eu não estou concordando com isso. Foi feito na Assembleia de Membros, mas eu não concordo. Ele vai falar: legal, beleza. Mais alguma coisa? Deus, eu não estou falando, eu não concordo. Tudo bem, já me ouvi. Vamos lá, mais alguma coisa? Deus, eu estou dizendo que eu não concordo. Tem gente que é assim. E ele vai continuar falando: legal, eu já ouvi que você não concorda. E aí? Qual o problema? Deus, o que Jesus faz quando está lá para ser morto? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava também com medo, preocupado. Mas o que ele diz? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí muitas pessoas falam: mas como Jesus passou por aquilo? O segredo é esse. Ele não quis a sua vontade, ele não ficou ali sofrendo: meu Deus, eu vou passar por isso, meu Deus, vai doer, meu Deus, oh Senhor, me tira dessa, meu Deus, como a gente fica. Deus, eu estou passando por desemprego, Deus, eu estou doente, Deus, me livra disso. Quantas vezes nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade? Quantas vezes? Esse é o segredo. E Deus fala isso com Josué: conheça a minha vontade. Diante de dificuldades, muitos problemas, você já perguntou a Deus: Deus, está acontecendo isso, mas eu não gosto, eu não aceito, eu não quero, eu não estou feliz, mas seja feita a tua vontade. Qual a tua vontade? Mostra a tua vontade. E a Bíblia diz que a paz, que excede todo entendimento, entrará no teu coração. Esse é o segredo. Deus conhece o seu interior. Você, para fazer alguma coisa para Deus, precisa ser um escolhido de Deus. Não se preocupe em fazer nada para mostrar para alguém. Não se preocupe em criar amizades para formar grupos. Não se preocupe com isso. Nem pense, nem tente isso. Porque quem escolhe é Deus. É esse em quem há meu Espírito. Deus conhece. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue fazer nada para Deus. Ele até tem temor, tem medo, tem preocupação, frequenta a igreja, mas se ele não for escolhido por Deus, o escolhido de Deus tem essas características: humildade, obediência, conhece a vontade de Deus e a pratica. Esse é o escolhido de Deus.
Deus tinha 12 homens escolhidos para fazer a sua obra. Jesus diz que naquele dia muitos ouvirão apartai-vos de mim. Aqueles homens que foram escolhidos por Deus, todos responderam ao chamado de Deus. Ser escolhido é isso, é abrir mão do seu ser, é saber que ele tem que colocar em prática essas características que Deus deu a todo ser humano: humildade, obediência, capacidade de conhecer a vontade dele e praticar. Todos os seres humanos têm essas características, basta ele tomar posse. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o seu pensamento, qual a sua preocupação, porque a Bíblia diz que se nós não formos escolhidos por Deus, ele tem essas características, dentre elas, obediência. Jesus, quando voltou, ele diz: ide. Não adianta você se justificar. Não, mas é porque seja obediente, não tenha medo, seja corajoso como Josué. Senhor, eis-me aqui, eu não sei como, eu tenho medo, mas eu quero. E aí Deus vai falar com você, como falou com Josué. Se você tem alguma dificuldade, se você se vê nessa situação, esse é o segredo. Dê o seu passo. Senhor, estou aqui, o que é para fazer? Qual a sua vontade? Estou fazendo a tua vontade, procure. Senhor, obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Amém. Deus, nós te louvamos, porque ser escolhido do Senhor não é para qualquer um, é um privilégio. Todos os que foram escolhidos pelo Senhor, que um dia disseram: eis-me aqui, que fazem a tua vontade com alegria, que te servem com alegria, que se gastam com alegria, que tem o teu reino como prioridade na vida, todos esses têm essas características: a coragem, a humildade, o desejo de conhecer o teu querer a cada dia, o desejo de colocar em prática a cada dia, independente se está se agradando ou não. Ó Deus, é um privilégio, Senhor. Embora às vezes soframos, mas o Senhor já havia nos alertado sobre isso, e o Senhor afirmou e tem provado isso a cada instante: mas eu estarei com você. Louvado seja o teu nome, que em meio às lutas, às guerras, às batalhas, às injustiças, a tudo, Deus, as perseguições, o Senhor tem demonstrado a cada dia, como um bom comandante, que o Senhor está conosco. Como é bom, Deus, como é bom saber que podemos nos entregar sem medo, tão somente ser corajoso e obediente. Obrigado, Deus. Tome nas tuas mãos aqueles que assistem agora, quem sabe alguém, Deus, que esteja passando por esse problema do medo, da covardia. Quem sabe agora decidiu tomar posse do chamado do Senhor. Tome nas tuas mãos essa vida, Senhor, para que ele experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e tenha uma vida verdadeiramente abundante. Pois só aqueles que têm e obedecem ao teu chamado têm essa vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.